Peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13. Nós vamos falar um pouco hoje sobre pastores e ovelhas, sobre lembrar dos nossos líderes. Hebreus 13, do verso 7 até o verso 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Santo Deus e Pai, estamos diante da Tua santa palavra, ela que é lâmpada para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminhar. Pai, que a Tua palavra venha penetrar nos nossos corações, e que o Teu Santo Espírito venha agir poderosamente, trazendo edificação para a Tua igreja, desvendo os nossos olhos para compreendermos a maravilha da Tua lei. Pai, eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, mas pela Tua infinita graça e misericórdia eu te peço, usa-me como instrumento Teu, para pregar a Tua palavra para o Teu povo. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Glorifica o Teu nome, consola aquele que precisa de consolo, exorta o que precisa ser exortado, alcança o perdido, Senhor. Glorifica Teu nome. Edifica a Tua igreja. Eu clamo no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. A Epístola aos Hebreus foi escrita para judeus que tinham se convertido a Cristo e estavam passando por momentos difíceis. Alguns deles poderiam estar pensando, será que vale mesmo a pena ser um cristão? Será que nós não devemos abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo? Provavelmente eles estavam passando por pressões, perseguições por parte dos seus compatriotas judeus. Alguns deles poderiam estar pensando e se questionando a respeito de sua fé e talvez tentados a retroceder, a abandonar Cristo e voltar para o judaísmo ou ir para qualquer outro caminho que não o de Cristo. Ser cristão no primeiro século não era fácil. Nós vimos ontem o exemplo do apóstolo Paulo, que estava preso em Roma. Nós vimos tantas dificuldades que os servos de Deus enfrentaram na caminhada. E hoje também não é fácil. A realidade, a Escritura diz que todo aquele que quiser viver a vida cristã piedosamente, ele vai ser perseguido, de um jeito ou de outro. Pela graça de Deus, no nosso país nós temos essa oportunidade
de estarmos aqui com as luzes acesas, com ar-condicionado, cadeiras confortáveis, e podemos cultuar o Senhor no domingo. Mas hoje, nos dias de hoje ainda, em outras partes do mundo isso não é possível. Você não pode ter uma Bíblia na sua língua, você não pode dizer que é um cristão, isso se tornaria proibido e até mesmo um crime. Ser cristão não é fácil. Então, essas pessoas, diante da pressão, das perseguições, das dificuldades, estavam questionando, talvez tremendo com medo e pensando, será que realmente vale a pena seguir em frente ou devemos retroceder e voltar ao judaísmo? O autor aos Hebreus então envia essa carta, uma carta de admoestação, na qual ele vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a tudo que nós encontramos no Antigo Testamento, no judaísmo, né, nas leis cerimoniais daquela religião. Não contradizendo tudo aquilo, mas mostrando que Cristo, de fato, ele é o cumprimento a quem todas as profecias apontavam. Ele é a substância a quem todas as cerimônias eram apenas uma sombra. Ele é o cumprimento das promessas, ele é o Messias esperado. Ele é o Salvador a quem os judeus esperavam. Ele vai começar mostrando que no passado Deus falou aos pais de muitas maneiras, pelos profetas. A gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, quando o Senhor fala com Moisés ali na sarça ardente, não é? Nós vemos que o Senhor conduziu o povo, tirou o povo com mão forte do Egito, os conduziu pelo deserto. O Senhor se manifestou através de teofanias, deu sonhos aos profetas, revelações e de diversas maneiras que se encontram registradas nas Sagradas Escrituras. Isso está tudo revelado na palavra de Deus. Mas nos últimos dias, ele falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro sobre todas as coisas, pelo qual ele fez o universo. Cristo é a revelação superior. Cristo é superior aos anjos. Os anjos são criaturas. Cristo é Criador. Os anjos são servos. Cristo é Senhor. Cristo é Deus, Criador de todas as coisas. Nosso Deus é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos que Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a Josué. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Ele é um sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque. Nós vamos ver que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas dificuldades, que nos abriu caminho ao Pai. Nós podemos entrar na presença de Deus confiadamente, a fim de receber graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno, porque Cristo nos abriu o caminho. Ele é um sumo sacerdote que intercede por nós. Nós vamos ver que Cristo é o mediador da nova aliança. A nova aliança em Cristo Jesus é superior à antiga. Ele vai mostrar então que tudo aquilo que existia na religião judaica, na realidade apontava para Cristo. Ele é o cumprimento, ele é o Messias esperado. Ele é o mediador entre Deus e os homens, ele é o mediador da nova aliança. Ele é o Salvador. Então, você rejeitar a Cristo é você rejeitar o único caminho de salvação que Deus preparou. Portanto, ele vai falar várias advertências na carta, mostrando que se nós negligenciarmos tão grande salvação, a única coisa que nos resta é juízo, é condenação. Por isso que nós vemos muitas advertências em Hebreus, né? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então ele vai mostrar que Cristo é superior, como eu falei, a revelação superior aos anjos, a Moisés, o sumo sacerdote superior, né? Ele, a nova aliança superior à antiga. Cristo é superior. Então não faz sentido abandonar a Cristo para seguir qualquer outro. E você abandonar a Cristo, você está caminhando para a perdição eterna. Então, meus irmãos, ele vai trabalhar mais para frente, lembrando vários exemplos de uma nuvem de testemunhas, de homens e mulheres que foram fiéis até a morte. A lista dos heróis da fé.
que apesar de grandes dificuldades, de lutas, perseveraram crendo no Senhor até o fim. E o testemunho desses precisava também nos encoraja os leitores aqui a perseverarem firmes. Porque ao longo da história, todos os servos de Deus enfrentaram dificuldades, né, mas eles perseveraram até o fim. Então esses irmãos do passado também deveriam servir de exemplo. E caminhando para o final da carta, onde nós nos encontramos, no capítulo 13, ele parte para algumas orientações, algumas aplicações práticas de que se deveria fazer, como se deveria viver, quais são os deveres. É interessante que existe uma parte doutrinária, mas toda doutrina, ela precisa refletir em prática. Nós não aprendemos da doutrina simplesmente para acumularmos informação e ficarmos debatendo por aí, mas para viver piedosamente, para viver de acordo com essa doutrina. Então, tudo aquilo que a gente aprende deve resultar em uma prática correta, em uma vida santa e dedicada ao Senhor. E depois de fazer algumas orientações, ele entra no texto que vamos trabalhar hoje. Ele vai dizer no verso 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Considerai atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. O nosso primeiro ponto de hoje é, lembre-se dos seus pastores fiéis. Lembre-se dos pastores fiéis. No caso aqui, ele fala, lembrai-vos, porque existe a possibilidade de nós esquecermos. Então lembre-se, considere, traga à memória o que você sabe sobre essa pessoa. Lembre-se desses que foram fiéis até o fim. Nesse contexto, ele está falando daqueles que já morreram, daqueles que perseveraram até o fim, daqueles que, mesmo em meio a muitas dificuldades e lutas, morreram crendo no nosso Senhor, meus irmãos. Então ele diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, dos vossos líderes. Assim como Paulo, por exemplo, era alguém a quem Timóteo poderia lembrar. Quando a gente leu ontem que Paulo, ele vai falar a respeito da palavra de Deus, ele lembra de quem você aprendeu. Quem foi que te ensinou as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Timóteo podia lembrar de Paulo. Ele tinha um exemplo ali de alguém que combateu o bom combate, que terminou a carreira, que guardou a fé. Os servos de Deus, eles têm que lembrar do legado daqueles que perseveraram até o fim, e esse legado deve nos estimular para que nós também venhamos seguir em frente. Por exemplo, Josué poderia lembrar do exemplo de Moisés. Eliseu poderia lembrar de Elias. E você, será que tem um exemplo de alguém que investiu na sua vida e já passou dessa para outra vida, já está com o Senhor, que te deu um exemplo de fidelidade ao Senhor? Há poucos dias, há poucos tempos, um servo de Deus fiel ao Senhor, que foi um exemplo e deixou um legado enorme para muitos, foi encontrar-se com o Senhor e deixou um grande legado. Reverendo Paulo Anglada, quem teve a oportunidade de aprender com esse servo de Deus. Então, ele fala que nós devemos lembrar, considerar e imitar. Lembrar desse servo fiel, desses homens que levaram a palavra de Deus a sério. Considerar atentamente, avaliar a sua vida, considerar a sua fé, o seu testemunho, a sua fidelidade a Deus mesmo em meio às pressões. Imagine, por exemplo, meus irmãos, esses irmãos, eles já tinham visto isso claramente na vida de vários servos que tinham morrido naquela época. Mas nós temos o testemunho de toda a história da igreja. Nós podemos considerar o exemplo dos mártires cristãos, o exemplo dos servos de Deus desde o Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos pais da igreja, dos mártires que morreram nos coliseus sem negar a fé. O exemplo dos reformadores, dos puritanos. O exemplo de servos, homens e mulheres de Deus que foram fiéis até o fim. Você já leu a biografia de homens fiéis,
de pessoas que perseveraram até o fim. Esses testemunhos devem nos estimular a nós também seguirmos em frente. Talvez você tenha alguém que você possa lembrar. Lembre também de Spurgeon, lembre de Calvino, lembre de John Owen, de outros gigantes. Então, lembrar, considerar a vida e fé deles e imitar. E seguir o mesmo caminho. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer para Timóteo, chegou a dizer nas suas cartas, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso nós vamos observar várias vezes nas Sagradas Escrituras, para sermos imitadores daqueles que imitam a Cristo. E eu tenho uma pergunta para você. A quem você tem imitado? Quem tem sido o exemplo para você? A quem você tem observado como referencial na sua vida? Você tem buscado ser um imitador daqueles que são imitadores de Cristo? Você tem buscado seguir os passos dos servos de Deus? Ou você tem se deixado influenciar por pessoas que não temem a Deus? É algo a avaliar. Lembre-se daqueles que levaram a palavra de Deus a sério e seja o imitador daqueles que são imitadores de Cristo. Esse é o nosso primeiro ponto. Vamos avançar para o nosso segundo ponto. Nós vimos que nós devemos lembrar desses servos fiéis, desses guias fiéis, desses pastores fiéis. Mas nós devemos lembrar também do seu ensino fiel. Vamos dar uma olhadinha no versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale está o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. O nosso Senhor Jesus Cristo, que foi pregado por esses homens fiéis, para nós, que nos transmitiram o quê? A palavra de Deus, como diz no verso 7, que eles pregaram a palavra de Deus, eles pregaram o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho não mudou. O Senhor Jesus Cristo não mudou. O nosso Senhor Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. O mesmo ensino fiel a respeito do evangelho de Cristo, que foi pregado no passado por esses fiéis, é o mesmo que nós devemos pregar hoje. É o mesmo Cristo que sustentou eles em suas dificuldades, é o Cristo que nos sustenta em nossas lutas hoje. Os servos, líderes e pastores vêm e vão, mas o nosso Senhor Jesus Cristo permanece o mesmo para sempre. Ele não muda. Infelizmente, meus irmãos, nos dias de hoje, muitas pessoas têm buscado criar caricaturas do nosso Senhor Jesus Cristo. Inventar um Jesus que é totalmente diferente das Sagradas Escrituras. Nós ficamos observando coisas que nos deixam espantados. Esses dias, eu vi uma notícia, não sei se procede, mas eu não me escandalizo tanto com essas coisas, porque já tem se tornado tão comum, né? Eu vi uma situação que fiquei, assim, muito entristecido no coração. Um homem dizia assim, na manchete, que ele dizia assim: eu aprendi muito a respeito de Jesus com meu namorado. A respeito de que Jesus ele aprendeu? O Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Como é que um homem vai aprender de Jesus com seu namoro homossexual? As pessoas têm procurado inventar um Jesus de acordo com as suas próprias conveniências. Como a gente viu em 2 Timóteo, procurando mestres que falem exatamente aquilo que elas querem ouvir. Jesus Cristo é ontem é o mesmo, hoje e para sempre. É esse Cristo que nós vimos, que é superior a tudo que nós observamos nas cerimônias e nas sombras do Antigo Testamento. O evangelho que foi pregado é o mesmo. O apóstolo Paulo, ele fala na sua carta aos Gálatas,
Vamos dar uma olhadinha aqui em Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então Paulo, ele se admirava porque eles estavam deixando o verdadeiro evangelho por um outro evangelho. Eles estavam se deixando levar por todo o vento de doutrina. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Nós precisamos lembrar do ensino fiel. Teve um pregador que foi um grande expositor das Sagradas Escrituras. Ele pregava fielmente em sua igreja, mas depois de sua morte, não passou muito tempo, a igreja abraçou muitas práticas estranhas às Sagradas Escrituras e ao ensino fiel. Esse é um perigo, meus irmãos. Por isso que foi um dos motivos que eu falei ontem, a respeito da importância de nós termos uma confissão de fé, uma expressão registrada do que nós cremos. E a igreja saber, por exemplo, o que nós cremos a respeito de Deus, da salvação, da palavra, etc. Por quê? Na realidade, todos têm uma confissão de fé. A diferença é que algumas não estão escritas e não podem ser avaliadas à luz da palavra. E quando a igreja não sabe o que ela confessa, quais são as doutrinas principais na Escritura, muitos homens utilizam a própria Escritura como Satanás, distorcendo as Escrituras para levar a igreja por um caminho pecaminoso, perverso, desviando a igreja do caminho. Então é muito importante a igreja estar firmada na sã doutrina, porque mesmo que não sabemos os planos de Deus, mas mesmo que o pastor Vladimir, quem sabe, um dia vá morar em um outro local, a igreja permaneça fiel. Lembre do ensino fiel que recebeu. Então a igreja precisa estar alicerçada na verdade, na sã doutrina. Nós temos 2000 anos de história da igreja. Muitas vezes, quando a gente desconsidera a história, a gente comete os mesmos erros. As mesmas heresias que aconteceram no passado têm voltado à tona. Como nós falamos ontem a respeito de muitos problemas de falsos ensinos, pragmatismo, universalismo, misticismo, legalismo, teologia da prosperidade, relativismo, heresias e outras invenções mais. Nós precisamos estar bem alicerçados na verdade. Você, como membro da igreja, esteja bem alicerçado na verdade, na palavra de Deus. Pela graça de Deus, estive hoje aqui na Escola Bíblica Dominical. Vi que vocês estão buscando ensinar a palavra de Deus aqui seriamente. Participe, valorize, se envolva, convide outras pessoas. Se interesse, tire as suas dúvidas, pegue a sua Bíblia para estudar. Eu tenho certeza que o pastor, os professores, vão ter o maior prazer de ver a sua dedicação, investir na sua vida, te indicar material, leituras de livros, para aprofundamento do tema, tirar dúvidas a respeito de versículos. Fique firme no ensino fiel. Vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Porque existem vários ventos de doutrina estranhas à fé cristã. Tem um amigo meu que eu fui levá-lo em uma livraria e eu fui ajudá-lo a escolher alguns livros que eu sabia a procedência, que eu conhecia bem quem eram os autores, sabia qual era a editora, sabia que ia ser edificante para a vida dele. Mas ao mesmo tempo, esse rapaz que estava comigo, esse meu amigo, quando eu fui procurar um livro, apareceu um cara lá todo místico, esquisito, dizendo, eu sei tudo sobre demônios, não sei do que, o Exu, não sei das quantas. O cara começou, aquele cara meio esquisitão, com um DVD, e disse, olha, leve meu DVD. E aquele mesmo amigo que estava com a sacola cheia de livro que eu estava selecionando para ele, pegou o DVD do cara e disse, olha, então vou assistir com o pessoal lá da igreja. Muitas pessoas não têm crivo algum,
não têm base alguma e são facilmente levadas por qualquer vento de doutrina. Chega um, fala, ele vai. O outro fala coisa totalmente oposto, ele vai também. Você precisa ter a sua fé firmada, conhecer as suas bases, as bases da sua fé, para você não ser levado. Hoje, assim como naquela época existiam várias doutrinas estranhas, hoje também existe, e você também precisa, né, ter esses anticorpos para não ser levado também. Quando eu era criança, o meu pai falava assim, olha, cuidado, não deixe nenhum estranho entrar na minha casa, na nossa casa. Se chegar alguém dizendo, olha, falei com teu pai, eu vim buscar a geladeira, não deixe esse homem entrar. Ou alguém que venha querer te oferecer alguma coisa, você acha que vai ser legal, bombom, não deixe entrar. Quando eu não estiver presente em casa, não abra a porta. Porque pode ser perigoso para você, pode até parecer atrativo, mas pode ser perigoso, ele pode querer te matar. Tá bom? Assim também nós não devemos abrir as portas para doutrinas estranhas, para ensinos estranhos. Se você percebe algo que está indo contra o que a palavra de Deus diz, aquilo que você está aprendendo, na verdade, cuidado para que essa coisa que parece agradável não venha também te contaminar. A gente viu lá em 2 Timóteo, que o ensino desses homens, é como câncer. Corrói como câncer, como gangrena, mata, é perigoso. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas advertências nas Escrituras, a respeito de não sermos levados por falsas doutrinas. Abra comigo, Atos, capítulo 20. Versículo 29. Olha o que nós encontramos aqui. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Apóstolo Paulo, 3 anos ensinando, com lágrimas, admoestando. Ele sabia que assim que ele saísse, iam entrar lobos, que iam querer perverter a fé daquelas ovelhas. Então, ovelhas, cuidado com os lobos. Cuidado. Firmem-se mais, quanto mais vocês puderem, na verdade, nas Escrituras, para vocês não serem levados. E qual era, então, nesse contexto de Hebreus, o problema? Ele vai dizer aqui, não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Né? Então, várias doutrinas estranhas em relação a alimentos, pensando que talvez o fato de comerem uma coisa ou participarem de uma cerimônia, isso os faria agradáveis a Deus. Coma isso, não come aquilo, toque nisso, não toque naquilo. Né? Doutrinas estranhas. Isso era o que eles deveriam ter cuidado naquela época. E na nossa época nós já citamos diversos perigos que nos rondam também. Mas ele vai explicar no verso 10. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O que ele está dizendo? Que todo aquele sistema cerimonial, o que acontecia? O sumo sacerdote, meus irmãos, somente ele poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, não sem sangue, para oferecer sacrifício em expiação pelo pecado dele,
porque ele também era um pecador, e pelo pecado do povo. Olha o que acontecia. Ele tinha que derramar, porque o tabernáculo tinha a parte de fora que era o átrio, a parte de dentro que era o santo lugar, que tinha a mesa com os 12 pães, o candelabro, e tinha uma cortina que separava o santo lugar do santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. A tampa da arca era o propiciatório, né, em que ele derramava o sangue na tampa da arca. Dentro da arca tinha as 2 tábuas da lei, mas tudo isso ali estava demonstrando, era como uma sombra que apontava para Cristo. O que era isso? Estava mostrando, por exemplo, que a presença de Deus, o acesso a Deus é restrito. Não é qualquer um que entra a qualquer momento, certo? Que é necessário alguém para interceder entre Deus e o povo. Que o pecado, quebrar a lei de Deus, é pecado e que, por conta do pecado, o sangue precisa ser derramado. E todo aquele sistema sacrificial estava prefigurando, como Deus utilizando coisas visíveis para mostrar uma realidade espiritual superior. Para mostrar para o povo, preparar o povo exatamente para o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus vem, o que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ninguém foi salvo pelo sangue de bodes e ovelhas. Aquilo era como sombra, prefigurava o sacrifício de Cristo. Então, Cristo Jesus oferece o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Não é necessário mais outros sacrifícios. Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito, porque ele mesmo tem pecado. Ele não entra simplesmente no santo dos santos do tabernáculo, ele entra à destra de Deus. Certo? Então tudo aquilo ali era uma cerimônia que apontava para Cristo. Então ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o sacrifício perfeito. E aqui ele vai mostrar que mais uma coisa apontava para Cristo. O fato de levar o resto dos animais sacrificados para fora do arraial, aquilo também estava mostrando que o sacrifício feito por Cristo, e Cristo ele foi morto, mas não foi dentro da cidade de Jerusalém, foi fora, foi lá no Calvário. Talvez os judeus poderiam questionar vocês, cristãos, vocês não têm um templo para adorar, vocês não têm um altar, como é que vocês querem ter uma religião? Ele está dizendo, olha, quando Cristo ele foi morto, não foi dentro do tabernáculo, ele foi morto fora do arraial. Então o que vocês têm que fazer? Na verdade, a gente vê aqui no verso 12, por isso foi também Jesus para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, o seu sofrimento, a sua desonra. Que nesse contexto seria o seguinte, para eles, saiam, vocês precisam se desligar do judaísmo e ficar com Cristo. Abandonar essas cerimônias e confiar somente no sacrifício de Cristo. Nós não vamos ser aceitáveis a Deus por qualquer ritual, cerimônia, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E nós levamos com Ele a sua desonra. Ele foi, assim como Cristo sofreu lá no Calvário, como o nosso Senhor sofreu, foi insultado, assim também os seus servos, eles devem estar prontos para sofrer também por Cristo. Aqueles homens, eles estavam passando por perseguições, mas eles tinham que lembrar que o seu Senhor foi perseguido, foi torturado e foi morto. E por que o cristão, ele passa por isso, né? Vocês já pararam para pensar quantos cristãos já morreram de forma brutal e alguns deles simplesmente para não negar a fé? Por que o cristão consegue fazer isso? Em honra ao seu Senhor. O versículo seguinte vai mostrar. Verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Ele sabe, como o apóstolo Paulo ele falou, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque ele sabia que ia encontrar com o seu Senhor. Então a gente entra aqui agora num próximo ponto, que nós devemos viver de acordo também com esse ensino fiel. Como nós vivemos? Primeiro, saindo do arraial do judaísmo, vivendo firmemente em Cristo.
Gente, hoje em dia muitas pessoas também querem trazer de volta muitas cerimônias que simplesmente eram sombras que apontavam para Cristo. Muitas coisas que eram figuras, que eram tipos no Antigo Testamento. Hoje em dia não é comum nós ouvirmos as pessoas querendo ser chamadas de levitas. Ou trazer a Arca da Aliança de volta para na frente do púlpito. Ou coisas desse tipo, tocar chofar. Essas cerimônias, essas sombras, esses objetos, apontavam para Cristo. Quando Cristo morreu, o véu que separava o santo lugar do santo dos santos se rasgou de cima a baixo, demonstrando que agora nós temos acesso ao santo dos santos. Nós podemos entrar no trono da graça confiadamente, porque temos um sumo sacerdote. Então as questões cerimoniais eram sombra. Nós não precisamos voltar às cerimônias judaicas. Vocês não precisam ser chamados de levitas. Não precisamos trazer uma arca da aliança. Não precisamos construir o templo de Salomão. Não precisa. Essas coisas apontavam para Cristo e se cumpriram. Então nós não temos que judaizar o cristianismo. Nós temos que entender em que momento nós estamos na história da redenção. Outra coisa, nós devemos viver aqui como peregrinos, vivendo para a eternidade. Hoje eu conversava com os irmãos falaram uma coisa interessante, que diante das aflições da vida, a irmã lembrou, nossa, mas eu lembrei que a minha casa não é aqui. A minha casa é na Jerusalém Celestial. Minha casa é com o Senhor. Aqui nós estamos como peregrinos. Se nós esperarmos do Senhor somente nessa terra, nós seríamos os mais desprezíveis dos homens. Porque nós somos perseguidos. Porque as pessoas falam mal de nós. Porque a gente enfrenta muita luta mesmo. Mas a Escritura vai dizer que as nossas maiores tribulações não têm como se comparar com a glória que há de ser manifesta àqueles que esperam no Senhor. O cristão, ele vive no já, mas com vistas no ainda não. Com vistas na consumação, na eternidade. Nós temos uma esperança de um descanso eterno. A Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, só alegria eterna. O Senhor fará novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nós vivemos aqui, mas como peregrinos, como cidadão dos céus. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos em quem temos crido. E estamos certos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Sabemos que estamos caminhando para novos céus, nova terra, para o encontro com o nosso Senhor. Então, mesmo que a jornada aqui seja difícil, mesmo que as lutas venham, nós vamos perseverar até o fim. Viva com os olhos na eternidade, com os olhos em Cristo. Os pastores genuínos, os pastores fiéis, vão conduzir as ovelhas ao Supremo Pastor. Eles não vão agir como dominadores do rebanho. Eles vão conduzir as ovelhas a Cristo. Cristo que é o nosso Supremo Pastor. Viva para a eternidade. Outra coisa, qual é o sacrifício que nós oferecemos então agora a Deus? Já que nós não precisamos mais ofertar sacrifícios de animais. Qual é o sacrifício que eu e você, agora vivendo em obediência à palavra de Deus, devemos oferecer? Olha o verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quando nós lemos sacrifícios de louvor, muitas vezes nós pensamos que o louvor se limita apenas às canções que entoamos, mas é muito mais do que isso. Se nós simplesmente cantamos a Deus, mas negligenciamos o nosso amor ao próximo, esse louvor está incompleto. Olha o que diz o verso seguinte. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação,
pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Façam o bem uns aos outros. Nessa igreja, algumas igrejas, meus irmãos, têm uma visão errada a respeito do papel do pastor, a respeito até mesmo do que é uma igreja. Infelizmente, tem umas igrejas que têm uma noção comercial. O que as pessoas pensam? Eu vou para um local onde eu vou pagar e tenho que receber um serviço. Não é isso. A igreja é muito mais do que um clube. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos os seus membros. Então, nessa igreja local, nós devemos viver à luz da palavra de Deus, nas mutualidades que Ele nos instruiu. Levar as cargas uns dos outros. Orar uns pelos outros. Chorar com o que chora. Se alegrar com o que se alegra. Isso precisa ser visível nessa igreja. Você tem que se lembrar, poxa, será que o meu irmão está bem? O fulano estava meio esquisito, acho que eu vou conversar com ele. Nunca mais vi aquela irmã, vou dar uma ligada para ver se ela está bem. Vamos cuidar uns dos outros. Se eu sei que uma parte do meu corpo está doendo, todo o corpo vai lá para ajudar a curar aquela parte. E na igreja, isso precisa ser visível. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Como é que você se relaciona com os outros irmãos da igreja? Será que você pensa somente em você mesmo? Ou você tem se preocupado com os outros? Os pastores, claro, eles têm essa responsabilidade, mas não é só deles. É uns aos outros. Uns aos outros. Aconselhar, orar, levar as cargas, amar, perdoar. Nós precisamos ver isso palpavelmente nessa igreja. Não negligencie a prática do bem. Vamos lá, 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Esses sacrifícios são agradáveis a Deus. O amor mútuo. Isso você também está louvando a Deus quando você está servindo seu irmão. Você está ajudando o necessitado. Quando vocês estão cuidando uns dos outros, vocês estão louvando a Deus também. Não somente com os cânticos. Os cânticos também são importantes, mas as atitudes, a vida também é um louvor, deve ser um louvor ao Senhor. Deus se agrada desses sacrifícios. Então nós vimos que devemos estar dispostos a sofrer com Cristo, com os olhos na eternidade, oferecendo sacrifício de louvor, cuidando uns dos outros, não deixando de fazer o bem, com mútua cooperação. E caminhando para o fim, nosso quarto ponto, lembre-se de obedecer seus fiéis pastores. Lembre-se de obedecer os seus fiéis pastores. 17. Obedecer aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Se o pastor é fiel à palavra de Deus, você tem que honrá-lo, você tem que obedecê-lo. Enquanto ele perseverar firme e fiel à palavra de Deus, obedeça. Se submeta. Não seja uma pessoa que está se envolvendo em escândalo, causando problema, querendo trazer divisões na igreja. Se ele está sendo fiel à palavra de Deus, obedeça. Porque ele foi colocado por Deus ali. E a autoridade dele também, claro, está debaixo da palavra de Deus. Se ele for infiel também, a gente não vai ser, um falso mestre você não tem que nem tolerar. Chegar um outro pastor aí ensinando heresia, não tem que nem tolerar. Mas o pastor fiel a Deus, ele tem que ser honrado. Ele tem que ser valorizado. Meus irmãos, muitas igrejas não têm esse entendimento, infelizmente. Mas olha o que diz aqui. Eles velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Os pastores, aqueles que ensinam, os mestres, os presbíteros, que se afadigam na escritura para pegar a palavra de Deus, para trazer um bom alimento no domingo,
que velam pelas almas de vocês, que estão ali orando por vocês, cuidando, pastoreando o rebanho, eles vão ser mais cobrados diante de Deus. Eles velam por vocês como quem deve prestar contas diante de Deus. Então, quanto maior a responsabilidade que nós temos, mais você deveria pensar, eu vou cooperar mais com o meu pastor, porque o trabalho dele é duro. Gente, o trabalho do pastor é um trabalho duro. Não é à toa que tem muitos pastores, claro que isso não justifica, mas muitos pastores chegaram até mesmo a se suicidar. No ano passado, eu acho que foram uns 3. Tem muitos pastores que enfrentam depressão, muitas pressões, dificuldade. Ele está ali enfrentando uma luta grande. E que você não seja uma pessoa que vai, trazer mais problema. Não estou dizendo que você não possa passar por dificuldade e tenha que resolver problema, mas alguém que está, se envolvendo em picuinha, não quer se submeter, que gosta de arrumar confusão. Você vai estar fazendo um desserviço na igreja se você for uma pessoa assim. Teve a igreja de um pastor amigo meu que tinha uma senhora que, ele estava pregando a palavra de Deus e ela estava sentada do lado, e chegava o visitante, sabe o que ela fazia? Ela dizia assim, tudo mentira isso que ele está falando. Ficava difamando o pastor. Inventando fofoca, intriga, confusão, divisão na igreja, causando problema. Que você não seja uma pessoa assim. Que você seja um cooperador. Lembra que eu falei de Paulo? Que tinha o Alexandre. Paulo vai dizer, aquele Alexandre me causou muitos problemas. E Mineu e Fileto, o ensino dele parece câncer. Que você não seja uma pessoa assim. Tem pessoas que trabalham na igreja e pessoas que dão trabalho. Dão trabalho nesse sentido que eu estou falando, de causar problema, divisão, confusão, intriga. Que você não seja uma pessoa assim. Se o pastor tem que fazer o trabalho dele gemendo, isso não é bom para ninguém. Não é bom para a igreja. Se ele tem que sofrer para estar fazendo o trabalho dele, diante de tanto confusão que às vezes algumas ovelhas causam, isso não vai ser bom para ninguém. Então, gente, a igreja precisa se preocupar com o pastor. Cuidem do pastor de vocês também. Cuidem do pastor de vocês. O que você puder fazer para ajudar, aliviar a barra, faça. Seja um membro envolvido na igreja. Seja uma pessoa que participa mesmo ativamente. Não simplesmente alguém que simplesmente vem domingo, vai embora, não dá satisfação de nada, não participa em nada, não faz nada. Só vem para ouvir e vai embora. Não, se envolva. Use os dons e talentos que Deus te deu para você servir na igreja. Ajude a tirar o peso e lembrar que esse homem vai prestar contas diante de Deus, que ele vela por sua alma, que ele ora por você. Verso 17, obedecer aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam para a vossa alma, como quem deve prestar contas. Para que façam isso com alegria e não gemendo. Lembrando que aqueles que ensinam vão ser mais cobrados. Então, cuidem dos pastores de vocês, sejam cooperadores e não pedras de tropeços, não causadores de problemas. Vamos dar uma lida rapidinho em 1 Tessalonicenses 5,12. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Acateis com apreço aqueles que trabalham por vós, que os presidem no Senhor, os seus pastores que cuidam de vocês. E por fim, meus irmãos, apenas uma orientação a mais, pegando aqui o versículo 18, em que o autor, aos Hebreus, ele pede oração. Ele diz assim, orai por nós, pois estamos persuadidos e temos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ore pelos seus pastores. Ore por eles. Eles precisam da sua oração. Quando ele for pregar a palavra, ele precisa da sua oração.
Ele precisa dar a sua oração para que ele não venha se envolver em escândalos, para que ele venha ter sabedoria para guiar o seu povo, para que ele venha cuidar da sua família. Ore por ele, orem por eles, pelos líderes dessa igreja, por aqueles que estão à frente no ministério, aqueles que estão ensinando, para que venham ensinar com fidelidade, para que não ensinem nenhuma heresia, nenhum falso ensino. Orem, clamem a Deus, eles precisam de oração. Muitas vezes a gente pede oração para o pastor, mas a gente esquece que ele também precisa de oração. Charles Spurgeon, ele, quando começou, né, numa igreja que assumiu, a igreja tinha pouquíssimos membros, e rapidamente cresceu, muitas pessoas se converteram, muitos chegaram, lotou o prédio, e perguntaram para Spurgeon, qual é o segredo do seu ministério? Porque ele tinha uma oratória brilhante. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Sabe o que ele falou? A minha igreja ora por mim. Ele não tomava glória para si. Ele sabia que aquele resultado era a resposta de oração. Era a igreja clamando a Deus. Então, que essa igreja ore também pelos seus pastores, ore pela sua liderança. E para nós concluirmos, eu trouxe seis lembretes do que nós trabalhamos aqui, para fecharmos os pontos. E que isso que a gente está ouvindo não seja simplesmente mais uma coisa que eu ouvi e vou-me embora, esqueci. Não, mas medite mesmo, avalie a sua vida. Avalie você mesmo como membro da igreja, você mesmo como um servo de Deus, você mesmo como alguém comprometido com Cristo. Avalie a sua vida. Nós somos cristãos. Se você conheceu de fato a Cristo, pense que vale a pena você entregar tudo para viver para a glória dele. Se você ainda não é um cristão, está aqui hoje, eu queria te dizer que a única maneira de você ter paz com Deus, de você não ser condenado, de você ir para a glória e para essa eternidade, esse descanso eterno que eu tenho falado, é através do sacrifício de Cristo. Não existe outro caminho, nenhuma outra cerimônia, nenhum outro ritual. Na minha terra, tem pessoas que andam de joelhos, de uma cidade para outra praticamente, achando que aquilo vai tornar elas de alguma maneira, um sacrifício, vai receber alguma bênção, algo nesse sentido. Não é um sacrifício que você vai fazer, não é uma cerimônia que você vai fazer, é você confiar naquele Filho de Deus, que foi morto no madeiro, na cruz do Calvário, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Somente você confiando nele, que ele morreu ali para pagar o preço pelos seus pecados, que é a salvação. Fora dele, é só condenação. Então avalie, você já é um cristão. Se você já é um cristão, viva como um cristão. Observe o exemplo dos cristãos. Olhe como eles viveram e avalie a sua vida. Lembrando, primeiro, lembre-se daqueles que pregaram a palavra e perseveraram até o fim e imite-os. Segundo, lembre-se do fiel ensino da palavra, do evangelho de Cristo. Não se deixe levar por doutrinas estranhas. Terceiro, viva de maneira consistente com o ensino da palavra. Leve a carga uns dos outros, amem uns aos outros, sirva a Deus, viver com santidade, como luzeiros nesse mundo tenebroso. Quarto, obedeça àqueles que o pastoreiam fielmente na palavra. Se o seu pastor é fiel à palavra, obedeçam. Porque quando alguém prega a palavra com fidelidade, é o próprio Deus nos exortando. É a palavra de Deus sendo pregada. Quinto, ore pelos que pregam a palavra. E sexto e último, olhe para o supremo pastor revelado na palavra, Jesus Cristo. Só queria ler um versículo para nós concluirmos. Versículo 20 do capítulo 13. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor e grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. No final das contas, quem nos pastoreia é Cristo. Ele é o nosso bom pastor. Amém? Um pastor fiel vai guiar as ovelhas ao supremo pastor, que é Jesus Cristo. Vamos ao Senhor em oração.
Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre nos ensina, nos confronta, nos admoesta. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a lembrarmos do legado daqueles que perseveraram até o fim, crendo no Senhor e pregando a tua palavra em verdade. Ajuda-nos a permanecermos fiéis nesse ensino, no evangelho genuíno de Cristo. Não deixa, Senhor, que nós e essa igreja sejamos levados por falsas doutrinas, por doutrinas estranhas. Ajuda-nos a caminharmos na verdade, Senhor. Pai, ajuda-nos a vivermos consistentemente com o ensino da tua palavra, a amarmos uns aos outros, a oferecermos sacrifícios de louvor ao Senhor, cuidando e amando uns aos outros. Senhor, ajuda-nos a obedecer aqueles que nos pastoreiam fielmente, a honrar nossos pastores, a orar por eles, Senhor, a valorizá-los, sabendo que eles velam por nossas almas e prestarão contas diante do Senhor, para que eles não tenham que fazer o seu trabalho sofrendo, Senhor, porque isso não aproveitaria para nenhum de nós. E Pai, por fim, ajuda-nos, Senhor, principalmente a olharmos para o Supremo Pastor, Jesus Cristo, e a caminharmos, Senhor, com os olhos fixos nele até a eternidade. Em nome de Jesus, amém.